Vou falar aqui sobre o índice hoje, algumas possibilidades e de alguns trades e também sobre o comportamento do preço. Então, o índice abriu hoje com essa barra compradora aqui muito forte, violando aqui um fundo muito relevante, que é uma região na realidade. Ele violou esse fundo e aí essa barra aqui a gente já alertou uma possível armadilha. Não dá para sair comprando essa barra assim sem a barra fechar. Você tem uma tendência muito forte de baixa nos últimos dias, média muito inclinada. Inclusive, eu estava muito acreditando aqui de um rompimento dessa região aqui para baixo e uma continuidade. E eu fiz os trades também baseado nisso. Então, o meu primeiro trade, depois do mercado ficar aqui bem complexo aqui nessa região, ele não falhava o rompimento, mas também não dava continuidade. Minha primeira operação foi essa barra 10, enquanto ela estava se formando aqui, quase fechando, eu vendi aqui já abaixo nela, com stop aqui acima da barra 1. E aí então, esperando assim uma aceleração para que o preço desse já uma continuidade. Só que aí o preço não deu continuidade, demorou muito aqui eu sair já com uma parcial no 0 a 0. Então eu não saí de tudo. E também dava para observar aqui no começo do dia que o preço viola uma mínima, aqui volta um pouquinho, aí viola essa mínima e aí volta uma boa quantidade aqui. Então eu tinha que ficar monitorando a próxima mínima. E aí aqui nessa região o mercado já ficou bem mais complexo, criou aqui uma lateralidade bem estreita. Então aqui eu vendi essa barra aqui para scalp, quando essa barra fechou eu vendi para scalp, e aí saí na formação da barra 14. Quando essa barra 15 aqui veio aqui alta, eu vendi também essa barra e saí aqui no meio dela, próximo do fechamento, para scalp também, e continuei sempre segurando uma parte da posição na venda. E quando o preço veio aqui abaixo mais uma vez, no ponto de rompimento, era onde que precisaria ser monitorado, ele vem aqui abaixo e rejeita muito forte, muito rápido, e aí já abre essa barra e vem acelerando. Então, aqui eu já desisti de toda a operação do restante que eu ainda estava posicionado, e aí então todas essas vendas aqui, elas não deram assim um grande resultado financeiro, porque não é um tipo de trade muito importante que dá para ficar aumentando a mão. Aí quando o preço vai alto aqui no dia, na máxima aqui do dia, ele já nesse momento tinha uma característica bem lateral e a tendência macro ela é indiscutivelmente de baixa ainda. O preço está vindo a primeira vez aqui acima da média. Então nesse cenário, o preço vem aqui uma primeira vez, volta aqui com um pavio, barra com corpo de alta ainda, e depois vem mais uma vez acima, volta novamente com essa barra aqui, uma boa barra, fechando alta na lateralidade, violando acima da máxima do dia, armazenando possivelmente muitos compradores, uma ótima barra de venda, um trade que para mim é um dos melhores trades. Então aqui eu já vendi bem mais que eu estaria vendendo aqui nessas regiões, que eu vendi aqui nessas regiões. É, e aí nem quis fazer parcial, eu até poderia ter feito uma parcial bem rápida, mas esse trade aqui era o trade para pelo menos testar o fundo para parcial. E aí depois talvez pegar até mesmo uma tendência bem mais forte, caso o preço desse continuidade. Não tem nunca como saber o que vai acontecer na barra seguinte ou no segundo seguinte. O que dá no day trade para fazer é olhar os padrões e monitorar a probabilidade que você tem de conseguir um bom alvo. E aí, dependendo da probabilidade, você vai decidir se você vai fazer a operação ou não. Ou até mais importante que isso, você vai decidir se aquele tipo de operação ela faz parte das operações que você faz. Porque você não vai um dia comprar aqui abaixo e amanhã faz esse mesmo padrão e aí você não compra, aí você quer vender aqui. Você sempre tem que tentar ficar operando num formato parecido, fazendo trades parecidos para que você fique bom nisso. Fique bom em fazer os trades que você gosta de fazer e que você entende. E que você já sabe que no longo prazo provavelmente eles vão te dar um resultado positivo. Então esse que é um tipo de trade que eu faço. E aí, então eu vendi aqui. E aí acabou que nesse trade aqui não foi. Então ele não foi nem aqui baixo, nem não deu continuidade nenhuma. A próxima barra já também armadilhou esse pessoal aqui. E esse trade aqui em específico, eu saí inclusive antes mesmo dele romper aqui acima. Então meu stop inicial era aqui acima, antes mesmo de romper eu já saí. Porque o comportamento que essa barra criou
foi muito ruim para a característica que o mercado poderia ter de continuidade. Então foi completamente o oposto. E aí eu saí antes dessa barra fechar. Aqui ele deu até mais uma possibilidade, mas essa aqui para mim ela já talvez ela diminuiu um pouquinho a probabilidade, mas acho que ainda era válido, principalmente para quem não tinha conseguido entrar nessa aqui. Quem não entrou nessa aqui, talvez essa aqui ela era válida, uma entrada válida. Mas essa aqui eu não fiz. E aí depois o mercado tenta ainda dar uma continuidade aqui na alta, mas esse barrão aqui é muito exagerado nesse contexto. É uma barra externa, leva aqui para essa linha. Então aqui você tem uma linha de tendência que vem lá de cima do dia anterior. É um ponto importante que poderia segurar o preço. Teve pessoal na sala que até vendeu aqui essa barra. Eu inclusive vendi, mas eu não vendi ela, eu vendi depois aqui, alto nela. Mas o preço demorou muito aqui para ir, eu resolvi sair dela aqui no 0 a 0 e ficar de fora aqui do trade. Então eu não peguei esse trade, não participei. E aí aqui era muito lateral, já ficou bem complexo de se operar. Ordens de stop, principalmente, comprar rompimento de base e vender rompimento de base ficou um pouco mais agressivo, um pouco mais arriscado, aumentava o risco de você levar stop. Então eu resolvi realmente não operar aqui essa região, e isso aqui também era uma região que era bem complexa, que para frente que poderia também ficar complexa. Acabou que ficou aqui nesses pontos somente, mas eu aqui para mim não existem trades, bons trades. Vender essa barra aqui é vender muito baixo, o stop é muito alto e precisa buscar esse retorno para baixo em alvo, o que dificilmente aconteceria nesse momento aqui porque o mercado estava muito complexo, então você não tinha uma boa probabilidade de alvos longos. Então aí depois que o preço violou mais uma vez aqui uma mínima, também era muito importante observar o que aconteceria para tentar montar um trade. Na venda aqui, não tem como vender essas barras aqui, a gente avisou lá. Isso aqui é muito agressivo, é um contexto ruim para vender aqui. Você tem que esperar então que o preço dê uma continuidade forte para baixo, talvez depois venha retestar aqui teu ponto de rompimento e criar algum padrão aqui para você vender, alguma coisa assim, ou vender bem lá para baixo, se ele ir bem forte e der continuidade, fizer correções, criar uma tendência saudável com a média por cima aqui do preço. Então, se a média continua vindo aqui, vai por cima do preço, aí tudo bem. Mas nesse caso aqui não, inclusive quando ele violou aqui a mínima, ele viola a mínima e já volta com uma barra muito forte, uma mudança aqui no comportamento. Um 2BR, uma reversão de duas barras, tinha WEDs aqui, dá para desenhar algumas WEDs que estão passando aqui, WEDs de tempo gráfico maior também, WED até mesmo aqui você tem um tipo de WED aqui parabólico, então você tem isso aqui, e depois você tem isso aqui. Então a linha que inclina mais, ela é muito parabólica. E aqui daria sim para fazer uma compra. Teve bastante gente que inclusive que pegou na sala essa compra. Eu não peguei, para mim eu já tinha parado aqui de operar, não quis mais fazer nada, fiquei um pouquinho negativo aí e não quis fazer esse trade. Para mim o horário também não era muito legal, então eu não quis entrar. É, mas aí o pessoal e também obviamente ainda era contra a tendência. Mas o pessoal que pegou aí pelo menos pegou um bom sinal aqui com uma boa probabilidade de pelo menos fazer uma parcial no 1 para 1 e essa parcial deu aí em duas barras, né? Bem rápido já deu uma parcial. E aí depois ele quem quis segurar para o swing acabou que foi, mas só demorou bem mais aqui. E aí para mim o ponto aqui, depois dessa força aqui da rejeição, era se você fosse vender só vender alto em bons padrões de venda, que para mim não meio que não apareceu aqui esses padrões porque o mercado que está bem complexo e ele o tempo todo, desde que mudou o comportamento aqui embaixo, ele deixa gaps abertos. Então essa barra aqui, ela é uma barra bem forte, mas ela leva para muito baixo, para bastante baixo aqui nessa região. Se você vende até tudo bem, se você vende seguindo lá a linha aquela de tendência, né? Você vende essa barra, por exemplo, porque só que aí o teu alvo ele é bem para baixo, ele é abaixo do fundo e o teu stop é aqui. Então se você gerencia assim, você pode até vender porque o teu stop é uma certa pequena distância aqui e o teu alvo é bem maior. Mas eu aqui para mim você não tinha ainda tanta probabilidade assim como você tinha talvez aqui ainda, né? Porque aqui você já tinha uma mudança aqui de forças. Inclusive isso aqui se estendeu, o preço aqui não conseguiu vir abaixo dessa região, deixou lá os gaps. E isso aqui acima também possivelmente era a armadilha, isso aqui, essas barrinhas aqui, porque o preço não está conseguindo vir abaixo. Ele tá faltando força de vendedores.
Os vendedores possivelmente desistiram depois dessa tentativa, que foi rejeitada. E aí aqui o preço vai acelerando, ele vai mudando de comportamento. E isso aqui é bem difícil de perceber. Operar aqui nessa região, eu não conseguiria fazer trades aqui. Comprar aqui eu não compraria, porque apesar que aqui tem um comportamento sim de compras, o preço está abaixo aqui da máxima do dia. Então esse ponto aqui para mim é muito importante, que você espere ele romper para depois comprar. E aí esperar ele romper e criar alguma continuidade, porque o preço pode violar aqui e depois fazer isso aqui, né? Então seria um mercado bem lateral. E isso aqui era possível, você não sabe se ele vai fazer isso ou não. Só depois de pronto que você vai saber. Então, mas aqui, para mim aqui daria para pegar um tipo de trade que dá para fazer com a mão cheia, inclusive, porque é um ótimo trade. Você vê o mercado aqui forte, não falha todas as tentativas de vendedores, e aí quando o mercado finalmente chega aqui no ponto importante, ele rompe acima, anda um pouco, faz o pullback em cima e deixa a barra de sinal. Inclusive só toca aqui nessa região, deixando inclusive até mesmo gaps aqui negativos nessa região. Então isso aqui é bem forte, esse impulso que começou aqui. Agora você já sabe que provavelmente ele colocou o mercado sim no modo sempre comprado. E aqui o que é difícil de perceber no trade é isso aqui. Aqui você tem uma mudança de comportamento no andamento do trade. Então você tem um mercado fazendo certas correções com uma certa aceleração. E aqui a aceleração aumenta e faz pullback. E aí você tem que tentar perceber isso bem rápido, porque senão você perde o trade. Você vai esperar ele voltar aqui na linha de tendência e você já perdeu o trade, porque ele não volta. Ele testou aqui uma outra região por cima e aí deu a entrada aqui. A melhor entrada foi aqui. E aí você conseguiria talvez pegar esses alvos aqui para cima. E isso aqui aconteceu bem rápido, o preço foi bem forte nessa puxada aqui. E aí foi lá em cima. Isso aqui é uma linha de alvos do dia anterior, mas aqui nessa região você já tinha alvos de gaps também do dia anterior. Era acho que por aqui assim já tinha alvos de movimento projetado ali para cima. E eu acho que principalmente depois disso aqui, se você ainda estava pensando em vendas, depois disso aqui, acima desse ponto aqui, você não deveria mais pensar em vendas. Isso aqui é o mínimo. Pode imprimir o gráfico, ficar analisando aí os padrões. Mas se você, mesmo aqui, por exemplo, o preço violou acima aqui, tá alto, violou acima, e você vendeu aqui essa barra de sinal, ignorando agora que isso aqui poderia ter colocado o mercado no modo sempre comprado, ou você viu isso, mas você achou que o risco retorno era bom, que a média aqui subindo, você achou que ela poderia quebrar para baixo aqui com umas duas barras fortes, e o preço me testar aqui essa mínima. Então tudo bem, porque você ainda, por exemplo, encontrou motivos, né, para fazer um trade. Você vendeu aqui alto, numa região que falhou aqui o topo. Aqui ele é bem sobreposta, né? Mas digamos que você vendeu aqui, por exemplo, e deu errado, você estopou. Então tudo bem. Até aqui nesse ponto aqui ou nessa barra aqui, até aqui você já tem que ter estopado, ou principalmente até acima aqui. Mas se você quer esperar para ver se vai confirmar o rompimento, até aqui você já deveria ter estopado qualquer tipo de venda aqui nessa região. E a partir disso aqui você não pensaria mais em vendas. Isso é um mínimo, porque agora já dá para perceber que o mercado mudou aí de comportamento. É, e então depois dessa barra então nem se fala. Essa barra aqui é uma barra para comprar e parar de pensar em vendas. E aqui também eu não pensaria mais em vendas, porque aqui o mercado desequilibrou, isso aqui é um ponto de rompimento, ó. O mercado nem testa ele depois. Esse ponto aqui também ele testa aqui, mas de forma negativa, e mesmo assim deixa gaps aqui de barras. Então o preço está muito forte, ele está subindo e você não deveria buscar vendas, não deveria buscar reversão. Espera o preço criar um padrão de reversão. Espera, isso a gente tem vídeo lá no YouTube lá explicando. Espera o preço romper média, romper linha de tendência. Essa linha aqui, por exemplo. Essa aqui não foi rompida, mas tinha outras linhas aqui depois. Espera ele romper isso aqui. E aí depois que ele romper, ele vir bem abaixo da média, que ele não veio tanto. Aí ele espera ele fazer uma correção lá em cima. Ver como que foi essa correção. Essa correção foi forte ou foi fraca? Foi muito forte. Então provavelmente não vai parar aqui de imediato. Ou pelo menos você não tem vendas aqui. Só depois que criar uma barrinha aqui de queda, barras de sinal. Se isso acontecer, né? Pode ser que não aconteça. Por isso que a gente espera os sinais. Não sai só vendendo porque está alto. Ou porque está aqui em resistência vai vender. Se eu tivesse vendido aqui, provavelmente nesse caso teria dado certo. Mas muitas vezes vai dar errado.
porque desde que ele saiu daqui até ele chegar aqui, com certeza que no caminho você tinha muitos alvos, muitas projeções, muitas linhas passando de todo lado. Se você fosse vender todas elas, você teria perdido provavelmente dinheiro em todas, porque o preço continuou forte, continuou indo para cima. E ele deixou sinais bem claros disso. Então, ao menos você não busca vendas. E aí, se der alguma oportunidade, você pode até buscar compras, como essa barra aqui, por exemplo. Então, o preço ainda deixou gaps aqui, fez um tipo de fundo duplo. É difícil comprar essas barrinhas, isso aqui é um TTR, mas depois que ele sabe bem forte, você pode tentar comprar essa barra. É claro que aqui eu já não considero mais válido, devido ao horário aqui do dia, não tem condições de você estar operando aqui as últimas 2, 3 barras. Até mesmo aqui eu já acho bem difícil você se posicionar. Mas isso aí eu acho que daria. Essas são algumas coisas que eu conseguiria ver hoje aí, que eu consegui observar hoje no índice em relação ao price action. Então eu acho que depois que você vê força, assim, que você vê o mercado mudar de comportamento, você pode buscar por trades, principalmente depois que ele rompe uma região importante e confirma. O que, por exemplo, não aconteceu aqui em nenhum momento. Eu estava buscando esses rompimentos para baixo devido à tendência mais macro. Fiz vendas aqui, as vendas voltaram, 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 e aí acabou que o dia ainda deu um pouco negativo, mas olha os rompimentos aqui. Veio abaixo, já voltou no paviozinho, veio abaixo, nem foi abaixo praticamente, já voltou, com uma certa confusão aqui nas barras. Veio aqui abaixo, aqui que poderia ser realmente aceleração, barrão forte, aí vem um outro barrão forte, rompe, continua e continua, e aí vai bem forte. Não foi, só fez isso aqui abaixo, já voltou. Ou seja, aqui você não tem continuidade de força, então você já pode pensar até mesmo em reversão, ou zera a tua mão, desiste do trade igual eu desisti aqui. Aí, inclusive hoje eu comprei essa barra, não sei se eu cheguei a comentar, e daí deu só um scalp aqui, depois saí no 0 a 0 praticamente. É, e aí depois lá eu vendi. Então, isso aqui é um comportamento que não tem continuidade. E aí olha esse aqui a diferença. Vem aqui no ponto de rompimento, a primeira vez que ele está vindo acima, ele já fecha uma barra. Já fecha a barra, a barra tem um certo pavio assim, mas ela já fechou com um corpo de alta pelo menos, com esse corpinho aqui. E aí beleza, aí você espera a próxima barra. Olha a próxima barra. Ela fecha muito forte também. Então, olha a próxima barra. Isso aqui é uma barra de sinal de compra, inclusive. Mas aí tem uma questão. Se você, por exemplo, compra essa barra aqui nesse contexto, ela nem chegou a romper, mas se ela tivesse rompido e você compra essa barra aqui, para mim, por exemplo, diante dessa força, não é errado. Claro que você tem que saber que você tem aqui uma linha, provavelmente passando aqui assim, de uma wedge, pode ser um overshoot. Você tem que considerar os fatores. Mas ainda assim, se você compra essa barra aqui, eu, por exemplo, não acho errado, mas o teu stop, por exemplo, vai ter que ficar aqui abaixo. Quando uma barra fechar aqui abaixo dessa linha azul, que é o ponto de rompimento, quando a barra fechar aqui abaixo, ou quando o preço adentrar aqui forte, se isso aqui desse continuidade, você teria que estopar aqui abaixo, porque perdeu a tua premissa. O preço rompeu, mas aí voltou para dentro, então é falha de rompimento. Inclusive, poderia vir retestar o fundo. Você precisa ficar o tempo inteiro monitorando essas coisas. E aí, se você compra aqui com stop certo, você nunca teria estopado. E aqui, inclusive, você poderia até ter aumentado na mão. E se você não compra aqui, se você não faz nada, se você espera, 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 você viu que rompeu bem, você espera voltar para ver como os vendedores vão reagir. Os vendedores aqui vêm reagindo muito bem, tá voltando bem. Tá voltando bem. Aí chega na região do ponto de rompimento, ainda nem chegou bem no ponto de rompimento, mal é mal aqui. Só tocou a região e já barrinha forte com corpo de alta. Sinal média aqui tocando praticamente a barra. Média aqui segurou nessa região aqui também. Aqui não era tão importante ainda a média, mas aqui acabou até que segurou, mas não era tão importante. Aqui a partir daqui assim ela já começa a ficar mais importante. E aí então você vendo esse rompimento saudável com correção, isso aqui é um tipo de trade que você pode se posicionar. Se isso aqui tivesse acontecido na venda, você também poderia se posicionar. Acabou que não aconteceu, mas se você é mais paciente, eu por exemplo entrei aqui, mas não tem muito a ver com paciência, porque aqui acabou que era assim, um sinal que opera, um sinal muito bom. Mas, por exemplo, se o trade aqui dá uma boa continuidade, passa aqui das mínimas muito forte, igual passou aqui, fecha barras aqui abaixo, várias barras de venda abaixo, e aí volta aqui, os compradores vêm trazendo preço aqui, chega aqui, solta barrão de venda de sinal aqui. Aqui talvez quem está vendido aqui, inclusive eu aqui, na verdade, dá talvez até um ponto para aumentar a mão, em vez de sair do trade. Porque aqui você ganha mais alvos para baixo. Você tem uma correção saudável, você ganha mais alvos, que foi o que aconteceu aqui. Quando você tem a correção saudável e você tem um novo sinal, você ganha mais alvos ainda para cima.
E aí foi o que acabou acontecendo e o preço foi lá buscar os alvos.